Olá a todos e todas! Hoje vamos fazer a leitura e a análise de uma lei que foi publicada recentemente, que é a Lei número 14.811, de 12 de janeiro de 2024. É mais uma lei de proteção às crianças e aos adolescentes. Ela institui medidas de proteção à criança e ao adolescente contra a violência nos estabelecimentos educacionais ou similares. Quando uma lei ela fala estabelecimentos educacionais e similares, ela quer dizer o quê? Que ela não vai abranger somente as escolas, vai abranger também outros locais que crianças e adolescentes também frequentam, vamos colocar assim, de modo socioeducativo. Eu não sei na região de vocês, mas aqui em São Paulo existem alguns órgãos assim, tais como Seco Escola, CCA, Unibes, que são locais sociointerativos que também têm atividades educacionais. Também abrange o que? Cursinhos de idiomas, cursinhos pré-vestibulares. Vamos lembrar aqui que também está protegendo que os nossos adolescentes, tá? E prevê também a Política Nacional de Prevenção e Combate ao Abuso e Exploração Sexual da Criança e do Adolescente. Essa lei aqui, 14.811, ela está alterando algumas outras leis e decretos. Quais são esses? O decreto 2.848 de 1940, referente ao Código Penal Brasileiro. Esse decreto ele é referente à pena-crime. Altera também a lei número 8.072 de 1990, que é a respeito do quê? Dos crimes hediondos, e a lei número 8.069 de 1990, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Essa lei aqui que estamos lendo, ela atualmente não está sendo pedida em nenhum edital para cargos da área da educação. Entretanto, eu julgo que daqui a um tempo, alguns artigos dela, ou um artigo, ou até mesmo ela no total, será pedida em editais voltados para cargos da área da educação. Certo? O presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Esta lei institui medidas de proteção à criança e ao adolescente contra a violência nos estabelecimentos educacionais ou similares. Prevê a Política Nacional de Prevenção e Combate ao Abuso e Exploração Sexual da Criança e do Adolescente e altera aquelas leis e aquele decreto que a gente acabou de comentar. Artigo 2º. As medidas de prevenção e combate à violência contra a criança e o adolescente em estabelecimentos educacionais ou similares, públicos ou privados, então não está abrangendo apenas áreas educacionais para crianças e adolescentes públicos, também privados. Vamos colocar isso aqui também em destaque. Devem ser implantadas pelo Poder Executivo Municipal e do Distrito Federal, em cooperação federativa com os Estados e a União. Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, consideram-se violência contra a criança e o adolescente as formas de violência previstas nas leis número 13.185. Essa lei é o que? Aquela lei de programa combate ao bullying. A lei número 13.431 de 2017, que é sobre o quê? O direito da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência. E a lei número 14.344 de 2022, que é uma lei sobre os mecanismos de enfrentamento à violência doméstica. Artigo 3º. É de responsabilidade do poder público local desenvolver, em conjunto com os órgãos de segurança pública e de saúde, e com a participação da comunidade escolar, protocolos para estabelecer medidas de proteção à criança e ao adolescente contra qualquer forma de violência no âmbito escolar, prevista no parágrafo único do artigo 2º desta lei, com ações específicas para cada uma delas. Então, não é uma lei que só vai cobrar da comunidade escolar atitudes. Vai haver um trabalho em conjunto junto com a segurança pública e a saúde. Parágrafo único. Os protocolos de medidas de proteção à violência contra a criança e o adolescente nos estabelecimentos educacionais ou similares, públicos ou privados,
deverão prever a capacitação continuada do corpo docente, integrada à informação da comunidade escolar e da vizinhança em torno do estabelecimento escolar. Artigo 4º. A Política Nacional de Prevenção e Combate ao Abuso e Exploração Sexual da Criança e do Adolescente será elaborada no âmbito de Conferência Nacional a ser organizada e executada pelo órgão federal competente e deverá observar os seguintes objetivos. Inciso 1º. Aprimorar a gestão das ações de prevenção e de combate ao abuso e à exploração sexual da criança e do adolescente. Inciso 2º. Contribuir para fortalecer as redes de proteção e de combate ao abuso e à exploração sexual da criança e do adolescente. Inciso 3º. Promover a produção de conhecimento, a pesquisa e a avaliação dos resultados das políticas de prevenção e de combate ao abuso e à exploração sexual da criança e do adolescente. Então, aqui vemos também, nesse inciso, que não é só proteção. Essa lei também vai exigir o quê? A produção de conhecimento, pesquisa, cobrar resultados das políticas já existentes ao combate ao abuso e à exploração sexual. Inciso 4º. Garantir o atendimento especializado e em rede da criança e do adolescente em situação de exploração sexual, bem como de suas famílias. Inciso 5º. Estabelecer espaços democráticos para a participação e controle social, priorizando os conselhos de direitos da criança e do adolescente. Parágrafo 1º. As políticas públicas de prevenção e de combate ao abuso e à exploração sexual da criança e do adolescente não se restringem às vítimas e devem considerar o contexto social amplo das famílias e das comunidades. Parágrafo 2º. A Política Nacional de Prevenção e Combate ao Abuso e Exploração Sexual da Criança e do Adolescente, considerada a sua transversalidade, deverá prever capacitação continuada de todos os agentes públicos que atuam com crianças e adolescentes em situação de violência sexual. Parágrafo 3º. A Política Nacional de Prevenção e Combate ao Abuso e Exploração Sexual da Criança e do Adolescente será detalhada em um plano nacional, reavaliada a cada 10 anos, a contar de sua elaboração, com indicação das ações estratégicas, das metas, das prioridades e dos indicadores, e com definição das formas de financiamento e gestão das políticas de prevenção e de combate ao abuso e à exploração sexual da criança e do adolescente. Então, haverá um plano nacional, a política de prevenção nacional, ela terá um plano e será reavaliada a cada quanto tempo? 10 anos. Parágrafo 4º. Os Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente, organizações da sociedade civil e representantes do Ministério Público realizarão, em conjunto com o Poder Público, em intervalos de 3 anos, avaliações periódicas da implementação dos planos de prevenção e combate ao abuso e exploração sexual da criança e do adolescente, a serem definidas em regulamento, com o objetivo de verificar o cumprimento das metas estabelecidas e de elaborar recomendações aos gestores e aos operadores das políticas públicas. Parágrafo 5º. Haverá ampla divulgação do conteúdo do Plano Nacional de Prevenção e Combate ao Abuso e Exploração Sexual da Criança e do Adolescente. Artigo 5º. Aqui o artigo 5º ele já mostra o quê? O que foi alterado naquele decreto de 1940 ligado ao Código Penal. O artigo 121 e o artigo 122. Artigo 6º. O Decreto-Lei número 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal, passa a vigorar acrescido do seguinte artigo 146-A. Então, o que entrou no decreto de Código Penal? O bullying e o cyberbullying. Artigo 146-A. Intimidar sistematicamente, individualmente ou em grupo, mediante violência física ou psicológica, uma ou mais pessoas, de modo intencional e repetitivo, sem motivação evidente,
por meio de atos de intimidação, de humilhação ou de discriminação ou de ações verbais, morais, sexuais, sociais, psicológicas, físicas, materiais ou virtuais. Qual será a pena? Multa, se a conduta não constituir crime mais grave. Então, os casos de bullying, eles foram passados para o Código Penal. A violência não é somente física, ela vai ser analisada em todos os parâmetros. E também teve o quê? O acréscimo a respeito do cyberbullying. Parágrafo único. Se a conduta é realizada por meio da rede de computadores, de rede social, de aplicativos, de jogos online ou por qualquer outro meio ou ambiente digital ou transmitida em tempo real. Pena, reclusão de 2 a 4 anos e multa, se a conduta não constituir crime mais grave. Artigo 7º aqui diz sobre a alteração que na Lei de Crimes Hediondos, a Lei nº 8.072 de 1990. Aqui, inciso 10º, induzimento, instigação, o auxílio a suicídio ou a automutilação realizados por meio da rede de computadores, de rede social ou transmitidos em tempo real. Esse inciso aqui, ele faz lembrar bastante o quê? Aquele negócio que teve de baleia azul, que jovens estavam cometendo atos horrendos por conta de um... Eu não posso nem dizer jogo. Por aqueles mandamentos absurdos que eram compartilhados na internet. Inciso 11. Sequestro e cárcere privado cometido contra menor de 18 anos. Inciso 12. Tráfico de pessoas cometido contra criança ou adolescente. Parágrafo único. Inciso 7º. Os crimes previstos no parágrafo 1º do artigo 240 e no artigo 241b da Lei nº 8.069, de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 8º, os artigos 240 e 247 do ECA passam a vigorar com as seguintes alterações. Então, também houve alteração em 2 artigos do ECA, no 240 e no 247. Artigo 240, parágrafo 1º, incorre nas mesmas penas quem, inciso 1º, agencia, facilita, recruta, coage ou de qualquer modo intermedia a participação de criança ou adolescente nas cenas referidas no caput deste artigo, ou ainda quem com esses contracena. Inciso 2º, exibe, transmite, auxilia ou facilita a exibição ou transmissão em tempo real pela internet, por aplicativos, por meio de dispositivo informático ou qualquer meio ou ambiente digital, de cena de sexo explícito ou pornográfica com a participação de criança ou adolescente. Artigo 247, parágrafo 1º, incorre na mesma pena quem exibe ou transmite imagem, vídeo ou corrente de vídeo de criança ou adolescente envolvido em ato infracional ou em outro ato ilícito que lhe seja atribuído de forma a permitir a sua identificação. Artigo 9º, a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que é o ECA, passa a vigorar acrescida dos seguintes artigos 59A e 244C. Então, além de alterar o artigo 240 e o 247 do ECA, foram colocados mais 2 artigos, 59A e 244C. O artigo 59A, ele diz o quê? As instituições sociais públicas ou privadas que desenvolvam atividades com crianças e adolescentes e que recebam recursos públicos deverão exigir e manter certidões de antecedentes criminais de todos os seus colaboradores, as quais deverão ser atualizadas a cada 6 meses. Parágrafo único. Os estabelecimentos educacionais e similares, públicos ou privados, que desenvolvem atividades com crianças e adolescentes, independentemente de recebimento de recursos públicos, deverão manter fichas cadastrais e certidões de antecedentes criminais
atualizadas de todos os seus colaboradores. Do artigo 244-C, deixar o pai, a mãe ou o responsável legal, de forma dolosa, de comunicar à autoridade pública o desaparecimento da criança ou do adolescente. Pena, reclusão de 2 a 4 anos e multa. Artigo 10. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Brasília, 12 de janeiro de 2024. Então, neste ano de 2024, lá em Brasília, criaram mais uma lei para proteger as nossas crianças e os nossos adolescentes. Pelo fato, como eu falei lá no começo, de ser uma lei que foca nos ambientes educacionais ou nos ambientes socioeducacionais de jovens e crianças, eu acho que em breve teremos também essa lei nas listas dos nossos futuros editais de concurso público. Tudo certo? Bons estudos a todos e até a próxima!